Hoje nós vamos falar do momento da mineração, siderurgia, da celulose Klabin e, mais resumidamente, o alumínio e o ouro. Então, exceção ao ouro, essas commodities que eu comentei estão totalmente aqui atentas à China, que é o que acaba dominando para onde vão essas commodities. E a China, a narrativa de setembro foi as medidas que ela tomou aqui para melhorar o cenário imobiliário principalmente, enquanto o mercado segue avaliando a fraca demanda no mercado imobiliário, as vendas vêm reduzindo bastante, aquele excesso de construções em cidades menores assustam, porque tem inúmeras construções aí que não tem quem morar. Além de, no longo prazo, a fraca demografia também tende a ir fazendo pressão no setor imobiliário. E todas essas expectativas em relação à China têm movimentado demais as commodities, como por exemplo o minério de ferro, que a gente vê uma oscilação muito grande ao longo desse período, com altas e baixas, mas a grande verdade é que por mais medo que se tenha do longo prazo em relação ao minério de ferro, o curto prazo o minério de ferro está a um preço muito forte, $120 é um preço muito alto para o minério de ferro. Então, quando a gente vê a Vale e outras empresas mineradoras sofrendo, é com perspectivas em relação ao que pode acontecer logo na sequência. Existe aqui uma precificação um pouco do perigo. Quando observamos o minério de ferro comparado lado a lado com a Vale e SSN Mineração, temos um caminho bem parecido entre as duas, mas em algum momento nós tivemos uma queda muito mais acentuada na Vale e também altas mais suaves do que acontece com a SSN Mineração. Inclusive a Vale tem aquela questão dos volumes que o mercado volta e meia aí fica preocupado e é algo que acaba impactando mais assim o curto prazo, né? No longo prazo a Vale segue com estratégias de diversificação, inclusive o minério de qualidade é o foco dela. E quando observamos as siderúrgicas vinculadas ao aço, a gente percebe que indiretamente elas acabam refletindo um pouco o minério de ferro. A gente vê aqui a Gerdau, sempre aí seguindo o minério de ferro. Eventualmente ela faz um movimento um pouco diferente ou mais brusco, mas é muito parecido aqui. Ela até vem caindo um pouco antes, mas é muito parecido com o movimento do minério de ferro. Aí depende da siderúrgica também, porque depende da empresa. Se você for ver aqui os Minas, ela vai ter um descasamento porque ela teve uma série de ruídos e o mercado está vendo para onde vai a Uzi Minas, né? E a CSNA também a gente vê um movimento parecido aqui com o minério de ferro, também bastante volátil. Aliado a tudo isso que vemos, podemos ver a BTG Pactual comparando o setor de mineração com siderurgia e escolhendo o setor de mineração como a melhor escolha do momento, por conta que a China continua a inundar o mundo com exportações de aço ainda elevadas. Eles acreditam que esse cenário não deve mudar muito até 2024. E é exatamente aqui que nós vemos a resposta do porquê que a China ainda é tão controversa em termos de para onde vai o cenário imobiliário, até as vendas diminuindo e ainda assim o minério de ferro continua a bons preços, né? Porque o aço está sendo produzido aqui muito pela China e aí isso aqui causa uma pressão mais nas siderúrgicas neste momento do que nas mineradoras. Por conta disso, a BTG Pactual acaba preferindo a mineração em relação às siderúrgicas, vão ter provavelmente um desempenho melhor aqui nesse curto prazo. E dentro do setor de mineração, a escolha é a Vale, né? Provavelmente porque nós vimos ali a CSN Mineração se recuperando de um período de baixa, enquanto a Vale ela não estava tanto na baixa como a CSN Mineração, mas ela manteve-se ali estável, até com um pouquinho de queda no ano. E quando falamos do alumínio e também da CBA, membros do canal têm acesso ao vídeo exclusivo que eu falei do setor como um todo, as perspectivas boas para o futuro, mas a forte importância aqui da China nesse momento, tanto na produção quanto no consumo, enquanto a CBA também tem vídeo exclusivo lá. A gente vê então o alumínio ainda neste curto prazo aqui sofrendo um pouco uma realização nos preços e aí uma estabilização nos fundos, e agora recentemente ele mostra uma retomada, mas em termos de resultado trimestral na CBA, nós vamos ter aqui apenas um fim do setembro aqui com números mais fortes de alumínio. O resto aqui estava um pouco aqui meio que a maior parte do tempo meio que nos fundos recentes, né? O alumínio já se encontrou a preços piores lá no passado. Mas enfim, a CBA tem bastante projetos aí de expansão, de melhorias, e o alumínio tem boas perspectivas de longo prazo. O curto a gente tem que ir acompanhando aí. Aqui podemos ver os resultados recentes da CBA, a gente viu a receita caindo um pouco, o lucro virando prejuízo no segundo trimestre de 2023, uma melhora talvez não tão suficiente no terceiro trimestre, a ponto de animar
o mercado nesse momento, e a gente vê que no terceiro trimestre do ano passado a gente tinha dado um lucro de 100 milhões. Mas a partir do quarto trimestre as coisas já começam, provavelmente continuando ali a melhora do alumínio, as coisas a melhorarem. E lembrando que no ano passado nós tivemos um prejuízo aqui no quarto trimestre. Então, assim, óbvio, quem quer acertar demais aí a mosca, pode ser que seja no quarto trimestre, mas aí existe o risco de repente as cotações começarem a se recuperar antes. A gente nunca tem certeza do momento preciso ali na mosca, mas a ação parece estar meio ali que já próximos dos fundos. Conforme podemos ver, a ação caindo 56,5% no último ano e recuperando-se um pouquinho aqui do fundo, subindo aí mais de 12%. Então a gente volta ao relatório da BTG, eles concluem que o alumínio vai passar por esse momento difícil, inclusive está num cenário similar ao aço, a gente viu ali os preços como é que estavam, né? O aço inclusive no Brasil caindo de 5% a 15%, então existe aqui esse destaque negativo no cenário de siderúrgicas, a CBA também aí, e a Dexco eles colocam, né? Então eles colocam como destaques positivos no trimestre a CS Mineração e principalmente a Vale. E eu gosto também, neste momento, da Aura Minerals, tá? Pensando aqui que ela tem uma série de projetos começando a desenrolar e lá mais para frente, logo mais, tende a desempenhar bem, mas não é recomendação. Vamos falar um pouco da Aura. E aí quando a gente fala do ouro e por consequência também a Aura Minerals, o ouro acaba sendo uma proteção, né? Onde o pessoal vai quando está com medo aí de uma recessão forte. Então, olhar exatamente a crise mundial possível, mas uma atenção ainda mais fortemente voltada aos Estados Unidos, inclusive a taxa de juros lá. Como a taxa de juros está alta, existe uma concorrência entre a renda fixa também e o ouro aqui. E a tendência normalmente é queda, mas o que vem acontecendo é uma estabilidade. O ouro aqui no último ano subiu 11,2%, mas a gente vê até uma quedinha acontecendo aqui nessas últimas uma semana e pouco aí, por conta exatamente da perspectiva da taxa de juros dos Estados Unidos se manter alta por mais tempo. Aí já houve uma realizaçãozinha aqui no ouro, mas ele vem se mantendo muito estável. Então, como podemos ver, existe uma correlação entre ouro e Aura Minerals, não poderia ser diferente. Ela é mais de 75% ouro, cerca de 25% cobre aí, e em alguns momentos ela descola do ouro por conta de ruídos em seus projetos e exagero do mercado, além das próprias atenção que a Aura acaba tendo nas esmaltes do Brasil, que não faria muito sentido, mas é o que acontece, tá? Então a gente vê o ouro caindo, a Aura caindo muitas vezes exagerado, o ouro subindo, a Aura subindo junto, e aí de vez em quando existe aqui até uma queda exagerada. Recentemente o ouro vinha estável já há um tempo, né? E a Aura estava aqui até estável pelo fundo, né? Agora então vamos falar da Irani, principalmente da Klabin, e não se esqueça do like e de sua inscrição. Esse vídeo resumindo tantas informações em pouco período de tempo dá muito trabalho, tá? Então deixa o like. Sobre a Irani é bem simples, o ramp-up da Gaia vai melhorar o suficiente para compensar qualquer queda aqui no preços do papel ondulado, enquanto as empresas que têm exposição à celulose, elas vão estar ainda num momento difícil, principalmente a Suzano, né? A Klabin tem aqui uma diversificação que vai ajudando um pouco, inclusive aí com enquanto as empresas com exposição à celulose tendem a sofrer ainda nesse trimestre, embora os preços tenham ali mostrado até um pouco de reação, uma estabilidade, né? Nós temos ainda uma dificuldade por conta dos, por exemplo, aqui os efeitos defasados dos contratos, a exposição às diferentes geografias, inclusive principalmente aqui na Europa, significarão que os preços realizados continuarão a tendência de queda. E aí vão impactar, obviamente, mais na Suzano e, segundamente, aí na Klabin, que tem uma exposição mais diversificada, né? Então, entenda que, embora os preços eles estão começando a se recuperar, neste trimestre, falando em termos de trimestre, ainda a questão dos contratos vai realizando e pegando preços mais baixos. Em termos de custos, olhando o principal custo que acaba sendo a madeira, as empresas elas produzem madeira como por exemplo a Klabin, mas ela ainda não é autossuficiente, então ela acaba sim vendendo madeira, mas ela acaba comprando um pouco mais aí, né? Mas a gente vê então a madeira oscilando aqui os preços, mas está meio que estável dentro de uma margem de oscilação. A gente vê que ela chegou a atingir um topo lá nos últimos 5 anos, né, com a pandemia e tudo mais, e depois ela caiu novamente, voltando a preços normais, né? Então tá normal aqui o preço da madeira, vai mesmo de como a empresa está aí consumindo.
Enquanto a gente vê a soda cáustica, aí o negócio, o preço tá pesado, tá? Porque nós vimos aqui preços muito altos, uma realização, a gente viu inclusive as ações da Unipar sofrendo nesse período, e depois uma disparada novamente. Nesse trimestre nós vamos pegar um pouco do preço dos mais baixos e um pouco dos preços mais altos, vamos pegar uma meiota aqui, vamos assim dizer, depende de como a empresa utilizou aqui em qual momento, mas o fato é que nós podemos ter aqui preços maiores novamente, né? Vamos pegar aqui os últimos 5 anos, podemos ver aqui, olha só, como realmente teve uma disparada, né? E aí preços ainda muito fortes, uma realização no começo do ano, e aí agora essa alta novamente para preços bastante altos. Isso aqui pode acabar impactando os custos bem fortemente. Aqui está os preços da celulose, a gente viu despencar infinito, depois fazer um fundo, e já no início da recuperação o mercado já começou a animar as ações da Klabin, por exemplo, junto, então não deram muita margem de tempo. Depois continuou estável aqui no fundo e começa uma recuperação. Mas em termos de resultados trimestrais, ainda tem aquele desafio, como nós falamos ali, dos contratos, e até mesmo o preço ainda não está tão seguro que vai se manter esses níveis, né? Então alguma volatilidade pode estar acontecendo. Comentando então a questão dos custos da Klabin, primeira parte da madeira, a gente não precisa entrar muito em detalhe, que está ali meio que estável os preços, vai mais de como a empresa está se organizando aqui no compra e venda, né? O fato é que ela precisa sempre estar comprando, quanto mais volume também, acaba mudando aqui um pouco os custos. Enfim, vamos falar dos outros aqui que a gente pode ver com mais facilidade, como os químicos, que existia a tendência de cair, eu havia dito que aconteceria isso, mas começa aqui a retomar, né? Como nós vemos ali o principal insumo, por exemplo, já começando a aumentar os preços. Então os químicos aqui está começando a dar uma reagida, né? Enquanto os combustíveis também têm uma tendência aqui de começar a aumentar um pouco mais aí, com a gente viu o petróleo subindo e tudo mais. Porém, isso é um início de trajetória de alta que a gente vai ter que confirmar, por exemplo, no quarto trimestre. A gente vai acompanhando isso, mas o fato é que acaba começando a pressionar as margens novamente. Então, se a celulose, por um lado, começa ali a reagir, os custos também estão aumentando. Então, vai ser um pouco difícil realmente para a celulose ainda, na minha opinião. Porém, a Klabin tem os lados positivos também. Seu endividamento, embora venha reduzindo por conta dos projetos sendo entregues, e foi mais um agora, startup da MP28, né? Isso aqui ajuda muito a desendividar a empresa, não assim dizer. Porém, esse endividamento ainda está um pouco pesado, e com a Selic caindo também tende aí aos poucos melhorando aqui o resultado financeiro da empresa, descomprimindo um pouco aqui, melhorando as margens, né? E aí nós temos então outro ponto, exatamente a MP28, que já deu startup aqui em junho de 2023, e vai ser o primeiro trimestre agora que ela vai trazer um resultado mais cheio, já operando aí em todo o trimestre, né? E ela vai continuar fazendo a evolução aqui na produção, e em 2024, setembro, nós temos aqui o startup da linha branca, que vai trazer aqui novas frentes de atuação, mais diversificação, vai ser muito positivo também. Então a Klabin, obviamente, ela está indo aí rumo à diversificação, que vai ajudar muito aí ela não ficar tão exposta a essa volatilidade da celulose. Nesse momento, inclusive, está bem complicado. E um ponto positivo em relação aos custos é a questão da parada de manutenção. Nós tivemos no trimestre passado 2, porém neste trimestre agora só teremos uma em julho, né? E no quarto nós inclusive não teremos nenhuma. Então a Klabin a gente sabe que veio de grandes quedas recentemente, um exagero do mercado e depois uma recuperação que vem refletindo esses bons e maus momentos aqui de curto prazo. Porém de longo prazo a gente sabe que é uma empresa promissora, mas exatamente por conta dele termos alguns possíveis ruídos, eu vou esperar um pouco mais pacientemente ela vir aqui de repente aos R$21, onde eu vou ali e compro a Klabin, né? Posso em algum momento abrir exceção, comprar os 22, mas nesse momento aqui eu fico tentando esperar ela aqui nos 21. Quem sabe, né? Ela vem aqui de repente nos 20 e 30, seria ainda melhor. No momento ela está até com dificuldade de passar um topo recente que ela fez aqui e está se mantendo abaixo. Todas essas empresas que eu comentei são excelentes, porém, muitas vezes elas são muito voláteis, exatamente por isso eu utilizo compras protegidas com opções. Se você quer saber como operar com opções para proteger uma compra que você está fazendo na carteira, para proteger uma ação que você já tem na carteira, existem várias diferentes estratégias para você fazer esse tipo de compra protegida. Link na descrição do vídeo, nos comentários fixados desse meu curso de opções, onde eu te explico diferentes formas de proteger a carteira, como que eu fiz aqui em alguns exemplos práticos. Tem também aqui os dividendos com opções, que aqui é bem tranquilo, né? E também te ensino os fundamentos do zero, do básico até o avançado em opções.
E o acesso do curso é vitalício, então você não precisa ter pressa aí para ir aprendendo conforme você vai pegando os módulos. Vou incluindo novas aulas também. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!